Gente querida, quero convidar você para o nosso primeiro curso presencial depois da pandemia em capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde. Venha aprender a visitar pessoas. Entre lá no site capelanianasaude.org.br e inscreva-se já. Espero você! A ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos no nosso Capelania, gente cuidando de gente. Meu nome é Helenivação, eu sou capelã hospitalar pela IPB e também sou presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da IPB, o CPC. E estamos aqui hoje para trazer uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, e ela vai estar falando, e nós vamos estar conversando sobre capelania entre os profissionais da saúde, porque ela é uma profissional da saúde, alguém que nós tivemos o privilégio também de preparar para ser uma capelã hospitalar. Vou apresentar aqui o currículo resumidíssimo dela, mas depois vamos estar conversando muito sobre isso. A doutora Rosana Chami Gentil é doutora em enfermagem pela Unifesp, enfermeira especialista em emergência e enfermagem de voo, diretora científica da Abraero, Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, capelã hospitalar pela ACS, Associação de Capelania na Saúde, e conselheira bíblica pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Oi, Rosana, minha amiga, como você está? Oi, Eleni. Que bom te ver. Dá, tá ótimo. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Rosana? Saudades. Imagina aí.
Sim, a alegria é minha de estar aqui com você e poder compartilhar um pouco dessa experiência de capelania, de ser capelã, de ter sido treinada, né, e habilitada por você e estar aqui nesse dia compartilhando um pouco dessa experiência e também saudades de você, faz tempo que a gente não se vê. Pois é, a Rosana mora agora em Atibaia, então ela está lá numa vida muito boa, dentro da Estância Palavra da Vida, um lugar muito especial e muito especial para mim também, porque eu fiz o seminário lá e fiz o mestrado em aconselhamento bíblico lá também, então muitos amigos em comum nós temos. Rosana, conta Sim, um pouquinho sobre você, sobre o Adriano, sobre a sua família e também sobre isso daqui, essa enfermagem aeroespacial. Conta pra gente como você começou nessa área. sim. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu estou vendo a minha imagem um pouco desfocada e a minha fala também, não sei se para você está assim. Não, tá ótimo. A televisão Ótimo. tá vendo a imagem bem Ah, então focada pronto. e a fala Ah, também. então ok. Pode ir em frente. Então tá bom. Então é isso. Eu moro aqui em Atibaia, mas nasci em São Paulo. E aqui é muito bom mesmo, como a Eline falou, é um pedacinho do céu. A gente está aqui no condomínio Palavra da Vida, onde tem um seminário Palavra da Vida, e tem sido um privilégio morar aqui, assim, né? É muito tranquilo, muito gostoso, muito verde, né? Muito silêncio, só o barulho dos passarinhos. E sim, eu sou casada há 40 anos com a Adriana e nós temos dois filhos, a Marcela e o Ivan, e nós temos três netos, a Biazinha, que vai fazer 12 anos, Maria Beatriz, Beatriz Helena, e o João Samuel, que tem 2 aninhos e meio, e a Flora, que é a raspa do tacho, que vai fazer 2 anos agora esse mês. E então eu sou enfermeira, como a Eline falou, especializada na área de emergência, intra-hospitalar, então em pronto-socorro, como pré-hospitalar na área de transporte aéreo de pacientes, né? E agora, então, fazendo parte dessa associação Abraer, que é uma associação de enfermagem aeroespacial. Um nome bem, assim, vamos dizer, bem amplo do meio aéreo, né? Por isso que tem esse nome assim tão bonito e tão amplo, né? Mas, e também fiz, então, sou capelã e fui habilitada pelos cursos que a Ileni tem, muito bons, e a gente depois pode conversar sobre eles, e que foi me trazendo conhecimento muito especial. E também fiz aqui no Seminário Palavra da Vida o curso de a especialização em aconselhamento bíblico. Muito bom. Completa, cuida do corpo e da alma também, né? É muito especial ter uma formação Sim, tão ampla, porque pode cuidar do ser humano de uma maneira integral. Se chamaria de holística. Pode ver e fazer uma anamnese completa, quer dizer, ver os males do corpo, né? Das emoções também, da área psicológica, sim, mas principalmente da alma, que pode sim, desencadear uma porção de problemas em paralelo. Então, é sim, muito interessante. bom. Uhum. Sim, É é interessante muito que é bom isso essa mesmo, né? formação completa. Sim, diga, Rosana. Claro. Então, isso é interessante mesmo. Ela acabou, Deus vai levando, né? Mas acabou sendo a minha formação acadêmica, né? E acabou que eu fui por esses caminhos, né? E um dia eu conheci a capelania e foi muito especial para me trazer à mente que o corpo poderia estar curado, mas a alma não, né? E que não havia nenhuma medicação possível que pudesse curar a alma de uma pessoa, as suas feridas, as suas dores, os seus medos, que não fosse pela palavra de Deus através do Espírito Santo. E isso me deu uma compreensão mas muito maior do que é a saúde, a holística, né, integral que a gente fala. Uhum. Excelente a gente ter essa visão
tão ampla, né, do cuidado. E é impressionante como o Senhor vai enchendo o nosso coração de compaixão, depois que nós conhecemos a Cristo como Salvador, e Ele vai falando ao nosso coração, você tem que cuidar da pessoa inteira. Não adianta cuidar daquela ferida, daquele tumor, daquele acidente que ela sofreu simplesmente e não cuidar dela, mostrando a ela que existe um Deus que pode ajudá-la nos seus conflitos, que pode perdoar os seus pecados através da pessoa de Jesus, que pode dar razão para viver, forças para lutar e vida eterna nele mesmo. Então, é o serviço completo que um profissional da saúde, com todo esse conhecimento, mas principalmente nascido de novo, pode oferecer aos seus queridos. Gente, você que está nos acompanhando aqui nesse programa, e você é muito bem-vindo, eu quero que você se lembre que você pode conversar conosco através do seu celular, através do chat. Então, fale com a gente, pergunte, faça comentários, diga de onde você está assistindo, porque você é muito bem-vindo também, tá bom? Rosana, ela teve um carinho muito especial para conosco, depois de treinada também em capelania hospitalar, de escrever um dos capítulos, escrevendo junto comigo nesse título, nesse tema aqui, neste livro, Capelania, Missão em Todo Lugar, da editora ACS Publicações, que nós lançamos para que com isso possamos levantar recursos para manter os nossos capelães nos hospitais, porque a ACS, Associação de Capelania na Saúde, é completamente mantida através de cursos e de doadores, parceiros queridos, que nos ajudam a manter os nossos capelães, porque eles estão trabalhando em tempo integral em muitos hospitais do governo, e o governo não nos remunera, então temos que levantar esse cuidado para com a vida deles também. E a Rosana escreveu aqui, nesse capítulo, Capelania nos Hospitais. E ela começa falando sobre amor e compaixão e dando um breve histórico de capelania hospitalar evangélica, principalmente no Brasil. Então, se você quiser contar um pouquinho para a gente, Rosana, muito bem-vinda. Então, e é muito engraçado isso, porque, na verdade, esse capítulo nós escrevemos juntas, mas a grande mestra, né, da capelania hospitalar é a Eleni, né? Mas eu posso contar uma parte que é vamos dizer, da área da enfermagem. A Eleni tem, né, pode contar a parte que é dela, né, que na verdade ela fez a história, né? Deus permitiu isso e foi tão especial e faz tanto tempo, né, Eleni? Mas assim, pensando um pouco na história da enfermagem e dos hospitais, né, a gente sabe que Jesus, o ministério de Jesus era cuidar também dos enfermos, né? E daí também vem eu penso que o nosso dom e a nossa missão mesmo, com compaixão, de misericórdia. Né? No começo não havia hospitais e as pessoas eram cuidadas em casa, né? Curadas, cuidadas. E depois acabou se juntando, né? Se instituindo esses locais onde os pacientes as pessoas doentes eram cuidadas. E no começo eram cuidadas pelas religiosas. Esse vínculo é muito forte até nos dias de hoje, né? Eu penso que talvez a maior parte das pessoas que cuidam de pessoas enfermas, de pacientes, elas têm se não uma formação religiosa, uma valorização da religião, porque está muito junto, né? A doença e a parte espiritual, né? E cura. E aí depois é que no século, jamais no século XIX, que isso se tornou uma profissão, né? E também a profissão do enfermeiro que cuida dos pacientes no hospital e também o início das escolas de enfermagem para que se tornasse uma atividade profissional. Uhum. E sabe que ontem à noite eu estava fazendo uma live pelo CPC,
o Conselho Presbiteriano de Capelania, da IPB, e conversando com um ex-presidiário, ex-usuário de drogas, ex-chefe de gangue, e que agora é um capelão no cárcere e pós-cárcere. E algumas pessoas entraram em contato, escreveram bastante, foi muito interessante a participação do público que estava ali conosco. E uma das pessoas estava contando sobre um trabalho no cárcere na Coreia, onde, pela primeira vez, os diretores desse cárcere, dessa prisão, são pastores presbiterianos. E Nossa. Eles têm investido na evangelização das pessoas que estão ali detidas. E é impressionante porque eles contam que 95% dos encarcerados ali têm tomado uma decisão por Cristo e têm saído dali com uma vida nova, graças a Deus. E a gente pensa que isso é capelania. É um ministério da igreja que está ali alimentada pela palavra de Deus, cheia da compaixão do Senhor, e que ela se dispõe a ir ao encontro da sociedade em geral, em qualquer grupo, em qualquer contexto, e levar esse amor de Cristo, levar a luz do mundo, que é Jesus, a um povo que está nas trevas. E deixa eu te contar, Rosana, que nós estamos aqui, fizemos um curso muito especial aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a partir da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para todas as igrejas no mundo, que tem o título de Cuidando uns dos Outros. A igreja no pastoreio. E estamos com várias palestras de todos os pastores e copastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas também com muitos capelães nas mais diversas áreas, mostrando como a igreja pode e deve ir ao encontro das pessoas onde elas estão. E você fez isso mesmo sendo enfermeira, estando na área da saúde, mas você se preocupou em saber como salvar vidas para sempre, não é verdade? Sim. Porque é interessante, Leni, claro, é importante você cuidar do corpo das pessoas. Eu penso que aquilo que Deus, que eu pude me habilitar em termos de conhecimento e tecnologia foi importante, né? Cuidar do corpo das pessoas. Com certeza. Né? Deus dá dons, vários dons, né? Mas além disso, e para além disso, né, o mais importante realmente é o cuidado da alma, porque o corpo, ele é mortal, né? Mas a alma, ela é eterna, ou eternamente salva, ou eternamente perdida, né? Então, essa diferença e essa necessidade, essa importância, assim, e eu, ao longo do tempo, eu fui vendo quanto isso era importante. Muito mais importante do que eu fazia, né? Mas hoje eu consigo conciliar esses dois conhecimentos e cuidar de pessoas, e como você está falando, quer dizer, tanto dentro da igreja, né? Uns com os outros, que seria, então, eu penso lá no aconselhamento, né? Aconselhai-vos mutuamente, porque é dessa forma que você vai cuidar um do outro, eu penso, né? E o conselho aqui é o conselho bíblico, né? O conselho, a sabedoria de Deus, né? Não a minha sabedoria. E no livro, quando você traz missão em todo o campo, traz essa visão que você falou, que você sai da igreja com a tua cheia da palavra de Deus, né? Do Espírito Santo, e aí você vai levar essa palavra para os perdidos, né? Como é o caso que você estava falando ontem dessa pessoa lá no presídio, né? E ela pode ser luz, né? Contar esse testemunho maravilhoso de como Deus pode perdoar qualquer um de nós e tornar e fazer nova todas as coisas, né? Rosana, fala para a gente um pouquinho sobre a legislação brasileira. Será que a gente pode entrar nos hospitais? E assim, eu queria fazer uma diferença aí entre fazer uma visita ocasional com a igreja, o que é muito bom, entre fazer uma visita
pastoral aos membros da sua igreja ou seus familiares também, mas alguma coisa mais pontual. E a diferença entre esses dois e a capelania hospitalar, porque a capelania é um ministério diário. Nós temos uma sala em cada hospital. Atendemos por 8, por 12 horas, tanto pacientes como seus familiares, como também os profissionais da saúde e os funcionários. E a legislação brasileira nos dá essa abertura, Rosana? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu vou começar falando sobre a lei, depois a gente pode falar sobre esses 3 aspectos, né? Mas a lei, é importantíssimo ter isso legalizado, porque é um direito, né, que nós temos de levar a assistência espiritual às pessoas internadas, né? Então tem uma lei federal e uma lei estadual que está prevista no artigo da Constituição Federal, no 5º, de 1988, que ela diz o seguinte: é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. E também uma outra lei de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas. Por que isso é importante? Porque ela assegura aos religiosos essa entrada no hospital. Ninguém pode barrar um capelão ou um pastor que queira entrar para assistir pessoas que eles conhecem, né, ou num serviço, como você falou, para assistir as pessoas espiritualmente, né, dando essa assistência. Claro, e aí ela estabelece aqui nessa lei, mas tem que ser, se você não conhece a pessoa, em comum acordo com o paciente ou familiar. Eu não posso chegar numa situação em que eu vou constranger a pessoa a receber uma coisa que ela não quer, né? Então, também isso está legalizado, mas também um aspecto que é importante, que a lei estabelece, é que eu tenho que acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal. Eu não posso colocar o paciente em risco, eu não posso levar coisas da minha casa para ele, eu não posso dizer para ele que ele, em nome de Jesus, está curado, então ele vai parar todo o tratamento. Então, essa lei, primeiro, ela assegura esse direito que o paciente tem, e para nós é uma garantia de que a gente está fazendo uma atividade legal, aceita, instituída pela Constituição e pelas leis do país. E ela, no caso, por exemplo, da capelania hospitalar, ela é um serviço, ela faz parte tem um acordo, é feito um acordo, e a capelania hospitalar faz parte dos serviços dentro do próprio hospital, prestando assistência espiritual. Então, ela tem uma sala, como a Aline falou, ela tem recursos humanos treinados, então ela traz, ela tem uma estrutura administrativa, e ela está lá todos os dias, né, em horários determinados, com uma frequência determinada. E ela também auxilia em outros serviços, que é diferente, por exemplo, de um pastor que vai visitar uma pessoa da sua igreja que ficou doente, né? E também é diferente de familiares que vão visitar as pessoas no hospital. E mesmo algumas igrejas fazem um trabalho muito interessante, indo aos hospitais nos horários de visita ou fim de semana, para estarem levando uma literatura, orando com os pacientes, principalmente aqueles que estão sem visitas, e isso é muito bom, muito importante, mas este é um dos braços da capelania. Por isso que eu quero deixar claro que a capelania é um ministério contínuo, é um serviço do hospital, como a Rosana falou. E nós temos tido oportunidade de dar aulas também em faculdade de enfermagem, faculdade de psicologia, de medicina, e temos levado esse aspecto sobre a necessidade do serviço de capelania como apoio ao profissional da saúde também. E eu me lembro até quando você estava dando aula como professora universitária na faculdade de enfermagem, como você abrangia esse aspecto,
Você deu algumas aulas também pela nossa equipe no Hospital do Servidor Público do Estado, falando sobre a medicina da alma, os vários credos religiosos e ajudando o pessoal da enfermagem a conhecer um pouquinho, mas foi tão importante poder estar na sua sala de aula e falar com os seus alunos sobre esse aspecto e também levantar essa necessidade do cuidado da alma. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Sim, realmente nas universidades, tanto nas faculdades de medicina como de enfermagem, se falava muito pouco ou quase nada sobre assistência espiritual. Hoje isso mudou, né, porque se viu a necessidade da parte espiritual, né, de se tratar, vamos dizer, da influência que a parte espiritual tem no corpo. Então, existem várias pesquisas nessa área. Koenig, que é um grande pesquisador, ele é americano, ele é também professor, ele é psiquiatra, ele escreveu vários artigos e ele enfatiza muito isso. Como a saúde, como a pessoa que tem uma religião tem maior saúde mental. Então, é bem interessante porque isso traz um novo conhecimento no sentido, primeiro, a pessoa, vamos supor, que ela frequenta uma igreja, ou que ela tem Deus como seu criador, e também tem fé nesse Deus, ele estabelece que ele diz que ela tem mais saúde mental, né? Então, menor índice de depressão, tem menor índice de ansiedade, ela se envolve menos com droga, com álcool, ela tem uma paz em relação, muitas vezes, à culpa que ela possa sentir, ela sabe que nunca ela vai estar sozinha, ela sabe que ela tem a certeza da vida após a morte, índices de suicídio são menores nas pessoas que têm uma religiosidade, que frequentam a igreja, que tem um Deus, e também que elas têm resgate de laços com familiares e amigos, e elas vivem com maior intensidade e significado, elas sabem o que elas estão fazendo nesse mundo, para que elas vivem e para onde elas vão quando não estiver mais aqui, né? Isso faz muita diferença, porque isso vai interferir diretamente na nossa saúde física. E eu tive a oportunidade, foi bem interessante, enquanto eu ministrava aula lá em São Paulo, na universidade, na Unisa, eu ministrava aula para os enfermeiros e foi possível abrir ou implantar uma disciplina eletiva em que a gente podia falar sobre espiritualidade, uma coisa mais ampla, né? Mas ajudando os enfermeiros, os alunos de enfermagem, a refletir sobre a religião, a espiritualidade, essa dimensão espiritual do nosso ser, né? De como a gente se relaciona com um ser superior, da percepção de que nós não somos criador, que nós somos criaturas, que a nossa finitude, sobre a nossa impotência, sobre a nossa falta de controle, né? Sobre os diferentes tipos de rituais de morte nas diferentes religiões ou culturas. Então, isso tudo ajuda o enfermeiro a refletir nessa dimensão que é o que ele vai encontrar no hospital, que muitas vezes o paciente vai exigir isso dele, ou ele vai ter que ter esse preparo para poder cuidar dos pacientes, né, de uma forma mais adequada, entendendo o sofrimento, a teologia do sofrimento, né, entendendo por que a gente sofre, né, porque Deus não existe, porque Deus é ruim, se Deus é bom, então por que ele deixa a gente sofrer, né? Então, entendendo um pouco de como essas coisas se dão, né, num plano maior, num quadro maior, num Deus maior que tem controle de todas as coisas. Então, isso foi, assim, extremamente importante, né, trazer essas duas coisas, trabalhando, conhecendo, tendo conhecimento na capelania hospitalar, que eu fui conseguir trazer isso para a área da formação do enfermeiro, né? E foi lindo você estar falando isso como professora, como autoridade na área, e vendo também a reação dos alunos, porque eles estavam aceitando
muito bem. Isso foi muito gostoso de ver, de contemplar tudo isso. E sabe que anteontem eu tive uma reunião com médicos brilhantes de várias áreas, médicos que já têm uma experiência enorme em medicina mesmo, e eles estavam me fazendo algumas perguntas sobre como eu vou lidar com o paciente em cuidado paliativo, o paciente em final de vida. E a preocupação deles era se eu estaria falando com eles sobre morte diretamente ou não. E eu lhes respondi assim: não, eu vou falar sobre vida, sobre viver intensamente no tempo que o Senhor nos dá. Então, como ter vida, como lidar com as suas culpas, com os seus conflitos internos, conflitos familiares, entre amigos também, que foram gerados durante toda a vida, e aquela pessoa que está vendo o seu fim muito próximo está trazendo tudo isso à tona e meditando e querendo respostas. Ele está se sentindo pesado diante de tanta coisa que ele está enxergando e com um tempo tão curto para tentar resolver muitas coisas. E a pergunta é sempre essa: para onde eu estou indo? Quem pode lidar com a minha vida depois da morte? E como foi bom conversar com esses médicos não cristãos e falar sobre a palavra de Deus que nos traz restauração para a alma e também que traz efeitos, como você falou já, para a saúde mental, para a saúde física, porque aumenta a aderência ao tratamento médico. Também faz com que a pessoa se recuperem em cerca de 1/3 do tempo em relação a outras pessoas com as mesmas patologias, mas a pessoa que crê em Cristo, que tem um relacionamento com Deus, tem esperança. E a esperança tem um efeito positivo na saúde física e mental e, claro, espiritual. Mas também conta com o apoio da comunidade religiosa. Isso é muito importante, não é? Na igreja, a gente saber que temos irmãos orando por nós é bom demais, não é? Sim, é fundamental, né, Lini? Porque, assim, essa rede que a gente tem na igreja é uma rede de apoio em todos os sentidos, quando a gente pode compartilhar a nossa dor, o sofrimento, necessidades mesmo, assim, sociais, né, de recursos, ou porque a pessoa que está internada, muitas vezes, ela não sabe com quem vão ficar os filhos, o que ela vai fazer se ela não tem recurso, e filhos, parentes, né, aquela doença vai trazer alguma sequela de que ela não vai poder mais trabalhar. Então, toda a igreja, ela é a família, né? A igreja a gente fala que é o corpo de Cristo, né? Uma linguajar de igreja, bíblico, né? Mas ela é o corpo de Cristo no sentido de que todos estão numa mesma situação, vulneráveis, todos somos vulneráveis, né, a doenças, nosso corpo é frágil, a doenças físicas, emocionais, espirituais e mentais, mas a gente tem a nossa suficiência na palavra de Deus e tem recursos para essa situação, além do apoio da oração, da companhia das pessoas, de estar ao nosso lado, porque hoje nós estamos precisando, amanhã são elas que vão precisar, e essa é a troca, né? Do consolai-vos mutuamente, ou aconselhai-vos mutuamente, ou com a mesma consolação que a gente tem de Deus, a gente vai consolar Ele que nos consola, e nós podemos então consolar as pessoas, né? Não sei se você também queria falar um pouco sobre a equipe multiprofissional. Sim, eu quero já, mas eu quero só acrescentar mais um ponto em tudo que você falou, que é muito verdadeiro, sobre o papel da igreja no suporte à pessoa enferma, à família enlutada, como essas pessoas, nossos irmãos, parte dessa família maior, não se sentem tão sozinhos, porque estão sendo pastoreados
pelos seus queridos que estão ao seu redor, mas também porque existe esse interesse, esse cuidado um do outro, existe a detecção precoce de doenças. Porque pessoas que se amam perguntam como você vai e param para dar ouvidos. E a pessoa pode falar assim, olha, essa semana eu não passei tão bem. Eu estive me sentindo mal várias vezes e daí a outra pessoa vai ou recomendar ou levá-la para um cuidado médico. E tudo isso pode ajudar muito na prevenção ou no tratamento precoce de doenças que de outra forma talvez fossem deixadas de lado e caminhassem para um agravamento onde a cura fosse talvez impossível, né? Uhum. Rosana, fala pra gente, eu estava com a tua tese de doutorado pela Unifesp em mãos ontem, porque eu estava relendo algumas partes e lembrando do dia tão especial quando você apresentou a sua tese. Conta pra gente sobre o assunto da tese e como foi essa apresentação, por favor. Foi uma coisa muito assim, a gente fala, foi muito de Deus, né? Como é tudo, né? Deus, ele leva a gente por caminhos tão inesperados. Eu já estava na capelania, né? Talvez um ano, alguma coisa assim, 1 ano e meio. Eu fiquei 5 anos na capelania com você. E aí eu já estava fazendo doutorado, já havia 1 ano e pouquinho. E tinha um tema já estabelecido, né? Mas assim, o impacto da capelania na minha vida foi tão grande e tão importante que eu achei importante estudar como a capelania funcionava, que é justamente essa história do serviço de capelania hospitalar, né? E aí a minha orientadora sofreu lá um pouco, mas ela falou, não, vamos, eu não conheço o assunto, mas eu vou te orientar no método, né? E a gente vai caminhando. Então, muito especial escrever sobre a evangélica hospitalar, e a tese, ela tem um cunho histórico-social e ela descreve um tempo específico da capelania quando ela foi implantada no Emílio Ribas, na época da AIDS, uma época muito difícil, muito similar a essa que a gente está passando agora com a pandemia do Covid, né? Mas também era uma época onde não se sabia o que fazer, as pessoas morriam porque não tinha tratamento. E eram pessoas já segregadas, porque eram pessoas ou usuários de droga que se contaminavam pelas seringas, ou pessoas que se prostituíam, que tinham uma vida nesse sentido, homossexuais. Então, assim, elas já eram pessoas que elas eram já... a sociedade já deixava de lado, né? Essas pessoas elas já tinham um preconceito muito grande contra elas. Então, elas já eram pessoas sem família, sozinhas, com uma culpa enorme, né, de terem a consciência de pecado e o que vou fazer agora com uma doença que ninguém sabia o que fazer, e morria muita gente. E aí, então, nessa época foi que a capelania ela se fortaleceu e a importância dela nesses dias, ela se deu por conta, é só ela que poderia trazer um tratamento adequado. Foi interessante fazer esse estudo e fazer esse levantamento e provar que ela trouxe aquilo que era necessário naquela situação, e só ela tinha, né? Esse tratamento que é o perdão, que é a possibilidade da pessoa se arrepender, e se fosse da vontade de Deus, ela poderia ser curada aqui, mas ela poderia ter a vida eterna com Cristo Jesus. Então, isso dava assim, alívio, dava possibilidade de uma vida que houvesse ainda, né? E também a esperança, né? Não a desesperança, e também não a sensação de estar só, mas sempre com Deus, né? Que não faz acepção de pessoas, que nos ama como ninguém pode amar e que perdoa os nossos pecados. Então foi assim para mim foi muito bom escrever e deixar isso. Eu penso que é um legado, né? Eu conto a história, né? E faço análise dessa história de como essa capelania começou
como ela foi implantada lá no Emílio Ribas, as dificuldades que ela enfrentou, o papel de cada um, né, da Irene como capelã, do padre como capelão católico, e as dificuldades que houveram, e também com o administrador e a enfermeira, e uma das pessoas que também não tinha uma atividade mais administrativa, e como ela foi importante, e ela se firmou dentro do hospital nesse tempo tão difícil. Foi tão interessante ver você apresentando a tese, porque você estava contando a minha história também ali, em meio a tudo isso, porque naquela época eu ainda era a capelã titular evangélica do HC e implantei também a capelania do Emílio Ribas, e com toda essa luta que você falou, de aprender em meio à AIDS, e quando era uma doença totalmente desconhecida, nos primeiros anos, como cuidar de um público desconhecido para nós evangélicos, que ficamos muito tempo somente dentro das igrejas. Então, como enfrentar um público diferenciado, um público problemático, muitos deles, ou a maioria deles, sem uma família próxima, abandonados pelos amigos também, que estavam ali sofrendo e morrendo sozinhos. Como foi importante ter você como companheira, levantando historicamente, cientificamente também o impacto, os benefícios de todo esse ministério de capelania. Rosana, fala para a gente um pouquinho sobre a necessidade que o profissional da saúde tem, também do suporte, do apoio espiritual. Lembra quando nós a treinamos nos Minutos com Deus, o Ministério de Devocionais com os profissionais da saúde em cada setor? E eu me lembro muito de você no pronto-socorro, levantando a problemática dos profissionais do setor e respondendo biblicamente também. Fala para a gente da sua experiência nesse tempo. Então, o profissional de saúde, ontem eu estava até ouvindo o jornal, foi tão interessante a guerra aí da Ucrânia com a Rússia. E aí o repórter estava falando lá era uma mulher, né? Não era uma moça, mas era uma mulher com a família, ela tinha conseguido se refugiar na Polônia. E aí o jornalista pergunta assim para ela, e ela falou assim, só que eu vou ter que voltar. Ele falou, mas por que você acabou de atravessar, conseguiu tanto esforço, né? Ela falou, porque eu sou uma enfermeira de um hospital militar. Helene, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, que coisa mais interessante, porque o que acontece? Ela é uma enfermeira, ela vai ter que voltar, e ela trabalha no hospital, não é um hospital assim, geral, normal, né? É um hospital militar, que provavelmente é um dos alvos, né, dessa guerra, e com riscos altíssimos de morrer. E aí eu fiquei pensando o que é que faz um profissional de saúde ser tão determinado assim. Ela está colocando, ela vai colocar a vida dela em risco, né? E aí eu penso também nos profissionais nessa pandemia, que diferente da AIDS, que é uma doença que não era transmissível, assim como é o Covid, pela respiração, né? Pelas gotículas, né, que a gente elimina quando a gente fala, tem uma transmissão muito mais forte, como foi no Covid, que as pessoas foram atingidas, os profissionais foram, assim, maciçamente atingidos, né? E eles poderiam ser, inclusive, além de serem atingidos, transmissores para a sua família. Então, uma situação, assim, muito difícil e peculiar, mas, assim, para a gente pensar um pouco sobre o papel do enfermeiro, né? Como ele sofre com essa situação, sofre e, com certeza, está tendo já repercussões, né? Tanto emocionais quanto espirituais nesse sentido, por conta de coisas que ele não entende, ele não consegue entender por que isso aconteceu, né? Uma situação tão difícil e por que existe tanto sofrimento. Então ele lida, o trabalho dele, o meu trabalho como enfermeira, né? Interessante, eu estou aposentada agora, mas eu nunca deixei de ser enfermeira, né?
a gente lida com muito sofrimento. E só sofrimento, só problemas, doenças. Então, eles também carecem de cuidado. E como a Eline falou, no tempo que eu atuei um pouco lá como capelã, ninguém sabia que eu era enfermeira, como capelã lá no pronto-socorro, e isso também me habilitava a estar num lugar que é muito difícil de uma pessoa que não tem conhecimento hospitalar, não é da área da saúde, ficar, porque são cenas muito chocantes por causa de uma doença que súbita, ou acidentes, né? Mas foi assim, um tempo importante de conversar com os profissionais, fazendo essa assistência espiritual que constava de juntar os profissionais de enfermagem 5 minutos, 10 minutos num local que pudesse ser reunido, né, que a gente pudesse reunir, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse levar um devocionalzinho, uma palavra de Deus, que fosse um alimento, e a gente sabe que é alimento espiritual mesmo, e que eles pudessem dizer se eles queriam uma oração, o problema que eles tinham, que a gente orasse acerca disso. Então nós fazíamos uma oração pedindo aquelas necessidades deles, e muitas vezes depois desse encontro, algumas pessoas nos procuravam, alguns profissionais nos procuravam para conversar um pouco mais, né, de problemas que as pessoas enfrentavam nas suas casas, como nós, como qualquer pessoa, né, mas que às vezes impossibilitava eles de trabalhar, né, por causa da preocupação, do sofrimento, da tristeza, e eles tinham que trabalhar. Então, essa assistência espiritual ajudava espiritualmente ou emocionalmente, que ele pudesse ter uma pessoa ali para poder conversar, e preparava para que ele pudesse trabalhar com maior tranquilidade, competência, fazer o seu trabalho, o seu plantão. Então, essa assistência, ela se estende, a capelania se estende para além, né, dos pacientes, seus familiares ou cuidadores, para os profissionais de saúde, porque eles carecem dessa assistência, eles precisam, muitas vezes eles dizem que não, né, e assim, diz, não, tá tudo bem e tal, mas ninguém nesse mundo passa sem problemas e sem sofrimento, né, e todos nós precisamos da compaixão, do cuidado espiritual, da palavra de Deus. Rosana, você fala sobre isso no Brasil e eu creio que todos, ou grande parte das pessoas que estão nos assistindo, estão aqui conosco. Mas eu queria que você desse a dimensão mundial desse Ministério de Capelania também, porque existe um reconhecimento para a acreditação de hospitais, de clínicas também pela Joint Commission Internacional. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Então, é um pouco diferente. O papel do capelão, né, nos Estados Unidos, principalmente, ele tem uma formação acadêmica, e que é um pouco mais do que a gente faz aqui, né? A Eline faz uma formação importante, ela ministra cursos com 3 níveis, que são fundamentais, né? Mas nos Estados Unidos, o capelão, ele faz como se fosse uma faculdade, né? Que ele tem lá muitas horas, e também um conhecimento teológico maior, e depois ele faz também a parte de estágio supervisionado, e então eles têm uma atuação mais ampla, talvez mais específica, não sei, e também tem essa acreditação da Joint Commission, né? Eles têm uma certificação, isso é uma chancela que dá, vamos dizer, que o habilita a trabalhar lá, porque eu penso, Eline, que a diferença também existe por conta por exemplo, de processos, né, legais, né, porque aqui a gente tem alguma coisa, mas lá é muito sério você fazer proselitismo, você falar alguma coisa, você talvez impor de alguma forma a sua religião, se a pessoa não pedir. Então existe uma coisa mais, vamos dizer,
mais séria nesse sentido. Então eu penso que também por isso existe essa formação mais específica, mais formal, mais acadêmica. Uhum. Sabe que nos nossos cursos de capelania, como você já fez, nós trabalhamos bastante teologia do sofrimento e essa abordagem ética, tanto ao paciente, como ao seu familiar, como ao profissional da saúde, sem deixar de aproveitar as oportunidades para falar de Cristo e viver o amor dele o tempo todo. Então, alguma coisa bem especial. E eu tenho conversado muito com uma amiga nos Estados Unidos, ela trabalha em vários hospitais, principalmente em Orlando, onde está a Disney, um dos hospitais que ela trabalha é este também, e ela tem plantões longuíssimos, mas é interessante a diferença, porque o atendimento é a chamado. Ela não pode visitar todas as pessoas entrando de quarto em quarto. E, então, somente em casos de chamado médico, chamado do paciente, da enfermagem, que ela pode, então, como parte da equipe de saúde, atender. E a oportunidade que nós temos aqui no Brasil é que os capelães podem ou têm acesso a todos os setores dos hospitais onde trabalham 24 horas. Setor de psiquiatria, UTIs, isolamentos, cuidados paliativos. Então, todo o nosso treinamento também em biossegurança é muito importante. Mas, assim, eu louvo a Deus pela abertura que nós temos de poder visitar, ter continuidade nessa visitação. Conversando com essa amiga que eu quero trazer aqui para o nosso programa também, mas ela estava falando, não, eu atendo principalmente em emergências e em alguns casos eu consigo fazer mais de uma visita. E a diferença principal é que nós temos continuidade, então estamos todos os dias cuidando destes pacientes e tendo um aprofundamento no contato e na apresentação do Evangelho, oferecendo literatura bíblica. Então, assim, temos orado, agradecendo ao Senhor por toda a liberdade que nós temos aqui. E como vocês viram no comecinho do nosso programa, nós estamos oferecendo o nosso curso de capelania hospitalar nível 1, que será agora no mês de abril, de 13 a 16 de abril, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Teremos 40 horas de curso com mais de 20 professores, dentre eles vários capelães, médicos, enfermeiros, bioeticistas, pessoas de várias áreas e pastores também, mas também teremos pessoas que virão de todo o Brasil. Nós temos feito isso continuamente. E depois estaremos também oferecendo uma continuidade, se você quiser continuar o aperfeiçoamento em capelania hospitalar, para a área prática. Então, entra aí como um aperfeiçoamento. Isso à parte de tudo. Gente, nós estamos aqui no nosso programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, com a doutora Rosana Chamy Gentil, enfermeira, doutora em enfermagem pela Unifesp, também trabalhando, ela não contou essa parte da história, mas ela começou a capelania aeroportuária no Brasil, atendendo um paciente lá do Hospital Albert Einstein. Então, Rosana, dá essa dica para a gente de como foi esse primeiro trabalho que você fez. Foi interessante, tudo é necessidade, né? O hospital eu trabalhava aliás, foi o primeiro hospital que eu trabalhei, no Hospital Albert Einstein, há muitos anos atrás, e eu trabalhava no pronto-socorro, e o que acontecia é que quando o paciente precisava ir para fora do país para poder ter algum recurso que a gente não tinha ainda no Brasil, que hoje é quase que inexistente, não sei, né? Se tinha que levar, por exemplo, pacientes muito graves para outros países. E como você vai levar um paciente grave para outro país? Tem que ser numa ambulância aérea, né, que a gente falava.
Então, numa remoção aeromédica, como se fosse uma UTI dentro de uma aeronave. E aí, então, nós, pela necessidade, primeiro nós fazíamos a remoção dentro de aeronaves convencionais, essas aviões de carreira mesmo, né? Então montava, pegavam 3 bancos, punha macas e tal. E depois disso foi crescendo, né? A gente foi avançando tecnologicamente e aí houve uma joint venture que a gente fala, né? Um contrato, né? Entre a Líder Táxi Aéreo e o Aysen, e aí ela dava a aeronave e nós a parte de recursos humanos e equipamento. E aí nós fazíamos o transporte aéreo desses pacientes, tanto para fora do país, como de fora do país. Eu fiz uma remoção aeromédica também muito especial, de fora de Houston, no Texas, para trazer um paciente de lá para cá. E também a gente fazia remoções interestaduais. E então, trazendo pacientes, né, crianças, bebês recém-nascidos, prematuros, até idosos, com problemas clínicos, com problemas de trauma ou cirúrgicos, né, e graves, precisando de assistência grave como uma UTI. Isso foi que me deu também me habilitou a participar agora dessa associação que eu fui convidada. Ela é uma nova associação, foi fundada o ano passado, e a Associação Abraero, né, a Associação Brasileira de Enfermagem de Enfermeiros Aeroespacial, onde eu sou a diretora científica, e lá a gente produz conhecimento, né? Então são pesquisas, que é a minha área, né? Pesquisar aquilo que a gente pode melhorar nessa área. E é interessante porque, falando agora da parte espiritual, sempre vamos dizer, existe a possibilidade de você falar, nem que não seja com o paciente que está grave, entubado muitas vezes no ventilador, mas com o familiar, que sofre uma condição difícil, às vezes saindo do seu estado, sem saber o que vai acontecer, às vezes com medo de voar, medo de morrer. Muitos até traziam a Bíblia ou oravam. Então, assim, oportunidade da gente dar esse conforto, né? Essa segurança de que estamos nas mãos de Deus. Dentro do avião, fora do avião, doente ou não, Ele é o autor da nossa vida, e Ele sabe os nossos dias e tem o controle de todas as coisas, né? A soberania de Deus e a segurança que nós podemos ter nele. Preciosíssimo, gente, muito precioso. Vocês veem como existem muitas oportunidades da gente não só falar, mas viver o amor de Cristo. E um profissional cristão pode valorizar isso e utilizar isso no seu dia a dia. Quantas vezes um paciente talvez não precise tanto da medicação naquela hora, ou não haja muito o que fazer, mas segurar na mão dele, orar por ele, mesmo que brevemente, isso faz toda a diferença. Eu experimentei quando eu estava internada também, depois de uma cirurgia, e como isso foi importantíssimo por parte do enfermeiro, da enfermagem que estava ali cuidando de mim. Gente, eu quero, antes de terminar o programa, falta só 1 minuto e pouquinho, apresentar para vocês o nosso congresso, o primeiro congresso nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da Igreja Presbiteriana do Brasil. Será aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do dia 5 a 7 de maio, das 8h30 da manhã até as 18 horas, onde teremos grandes pessoas, queridos pastores, conhecendo e apresentando o ministério de capelania, a importância desse ministério, mas também capelães das mais diversas áreas, até entre motoqueiros, capelania hospitalar, capelania entre crianças com câncer, capelania nas empresas, capelania em asilos, capelania nas corporações militares, assim, uma infinidade de áreas de capelania. Então, é para um despertamento da igreja, para que todos possam servir ao Senhor e à sociedade também nas mais diversas áreas. Rosana,
Muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo tempo precioso que nós tivemos. Com certeza vai abençoar muitas vidas que estão assistindo e ainda vão assistir este programa. E queria deixar para você 1 minutinho ou 30 segundos para uma palavra final. Eleni, eu tenho que agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, te parabenizar pelo seu trabalho de tantos anos, Eleni, e te desejar saúde, que Deus continue te capacitando, habilitando e que muitas mais pessoas venham fazer o curso de capelania, porque ela vai ser preciosa esse conhecimento em todas as nossas áreas, como a Eline falou. Então, eu que agradeço, Eline, esse privilégio e te agradeço por hoje ter esse conhecimento. Muito obrigada, amiga. Espero que logo possamos nos encontrar presencialmente, né? Para bater papo, matar saudades também, viu? Um beijão para você e para vocês também. Até mais.